começou a trabalhar aos 12 anos de idade como entregador. Aos 16, virou vendedor de móveis na loja de seu pai. Aos 28, abriu sua própria rede que teve lojas espalhadas pelos estados do Rio e São Paulo. Mudou de ramo e hoje vende água mineral. O meu convidado desse sábado é Bruno Marini, pré-candidato a deputado federal. Boa noite, Bruno. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Bruno, você é de uma família italiana. Eu queria conhecer um pouquinho da história. Quem é que chegou aqui primeiro e quando? Como é que foi tudo isso? No fim da Segunda Guerra Mundial, Europa arrasada, minha família veio para o Brasil, desceram em Santos e a família foi para Ourinhos. Trabalhar no estado de São Paulo, no interior, tinha muita agricultura, lavoura. A minha família já era comerciante na Itália, sim, mas com terra arrasada vieram para a lavoura. Na lavoura eles viram que não se adaptavam, tiveram a notícia que tinha uma cidade no interior do estado do Rio que estava crescendo e que os empresários eram italianos, sim, que estavam contratando, que era a antiga Matischello e Belprato. Em Barra do Piraí. Em Barra do Piraí. Foram para Barra do Piraí, ficaram trabalhando. Depois de um tempo, veio a notícia que tinha uma cidade, que era Barra Mansa, que estava precisando de pessoas para trabalhar e que o salário era melhor. Sim. Que naquele momento era a White Martins e a Nestlé. Meu pai foi soldador da White e da Nestlé. Sim. E você, eu me lembro muito do seu pai, o seu Humberto, convivi muito com ele quando eu, muito pequeno ainda, a gente tinha aquelas rodas de seresta, né? Eu pequenininho, mas eu gostava de acompanhar no clube. E ele pedia as músicas que ele gostava, o pessoal cantava, ele se emocionava muito. Eu queria saber, essa veia empreendedora que você tem, veio do seu Humberto, veio do teu pai? Eu acho que vem da minha avó, teve restaurante na Itália, a família sempre teve negócio, o meu pai continuou e a família da minha mãe também veio dos negócios. O meu tio veio de Minas, de Campo Belo, montou um supermercado aqui, foi muito bem sucedido, o Nilton Araújo, foi um empresário muito conhecido na época. Eu acho que vem dos dois lados, a influência a gente vem pegando da família. E você começou a trabalhar muito cedo, aos 12 anos, você fazia entregas para um armazém que teu pai tinha no mercado municipal de Barra Mansa, é isso? Na realidade eu estudava no Verbo Divino e eu morava em Saudade, ou um período morei ali no Edifício Leal. Sim. E eu ficava com ele no armazém. E naquele momento que o caminhão ia fazer as entregas, eu muito arteiro, eu montava no caminhão e ia fazer as entregas junto com os entregadores. Ia junto, né? Ia junto. Depois, aos 16, teu pai abriu a Brumar Móveis, que foi uma rede de lojas... Momar. Desculpa, Momar Móveis primeiro, que foi Móveis Marini, né? Ficou muito conhecida e durou bastante tempo. Você foi trabalhar com ele como vendedor aos 16 anos? Aos 16 anos eu optei em estudar à noite e trabalhar de dia. Sim. Aí naquele momento eu já virei vendedor, eu abria, eu fechava e fui ficando ali como vendedor, depois virei gerente, depois virei comprador, até eu montar meu próprio negócio. Foi até os 28 anos de idade? Aos 28 anos. E aí como é que foi essa decisão, Bruno, de sair de um negócio familiar, com sócios, com seus irmãos, com seu pai, para ter seu próprio negócio? Eu era noivo da minha hoje esposa, Cíntia, foi uma decisão tomada em conjunto com a minha noiva, que hoje é minha esposa, Cíntia, e achei que naquele momento eu tinha que tocar minha carreira solo, eu tinha minha maneira de tocar os negócios, minha maneira de fazer a gestão, e ali eu decidi, em acordo com a família, de me desligar e tocar meu negócio. Eu me lembro muito que no meu desligamento eu perguntei com meu pai o que eu devia fazer. E ele me indicou os melhores funcionários dele para mim, e o contador dele. E ele queria o meu bem. E assim foi, né? E assim foi. Durante... você teve um período ficando entre as duas lojas ou logo você desligou? Não, ali eu peguei uma loja que já era da Momar, em Volta Redonda, né, na subida da UG, já mudei o letreiro e comecei a tocar com meu estoque, logo depois arrumei meu galpão para guardar o estoque, fui montando minha equipe, montei minha primeira filial em Angra, né? Ele ainda falava que Angra... longe, a estrada, mas lá eu arrumei um ponto, que foi na antiga Angra Getulândia, montei a primeira filial,
A segunda eu já montei no Retiro, e aí chegamos a ter várias lojas. Foram 8 lojas no total? Foram 8 lojas. Você teve loja, inclusive, no estado de São Paulo, São José dos Campos, em outras Guará, cidades? Pinda, Três Rios, Resende. Legal. Essa história vai longe ainda, pessoal. Eu vou chamar um pequeno intervalo para a gente continuar depois dele. E você de casa, eu queria te informar sobre o nosso WhatsApp, pedir a sua ajuda para que você participe mais do nosso programa. Mande sugestões, críticas, perguntas que você deseja fazer para o prefeito da sua cidade, para o seu deputado, a gente leva até ele. Acesse agora e participe ao 024 999 46 2002. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já, não saia daí. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Olá, estamos de volta com o empresário e pré-candidato a deputado federal Bruno Marini. Bruno, aos 28 anos de idade, a gente já falou disso um pouquinho no primeiro bloco, você abriu sua própria rede de imóveis, que era a Brumar Móveis. Ela teve lojas em São Paulo, no estado do Rio, e eu queria que você contasse como é que foi essa época, como é que foi esse início, quais as dificuldades que você enfrentou, quais os sucessos que você obteve. Era um momento diferente da economia hoje, era um momento que a economia vinha caminhando numa velocidade maior e o Brasil vinha abrindo o crédito. Hoje o crédito está até restritivo, a gente vinha de um período que não tinha crédito para um período de abertura de crédito. Então isso me ajudou, né? Fomos abrindo filiais no Vale do Paraíba Paulista, chegamos até a ter no Rio de Janeiro algumas lojas. Na capital? Na capital, no modelo não de franquia totalmente. Eu tinha um estoque grande, a gente emprestava o estoque, fazia a venda, era um modelo... Uma parceria. Uma parceria. E fomos tendo as lojas, crescemos, foi um momento que o Brasil... Ele procurava os bens duráveis, que eram os eletrodomésticos. Naquele momento, a população vinha de uma certa carência. Hoje, isso está suprido, tanto é que as vendas caíram. E foi um momento de sucesso que a gente chegou a ter várias lojas. Isso foi em que época, Bruno? Olha, a data eu não sei, mas tem aí, eu estou com água hoje já há 12 anos, tem uns 18 para 10 anos. Eu fiquei com a água e com as lojas de móveis, um período. Durante o mesmo período. A água tem 12 anos, eu eliminei a loja de móveis na água tem 8 anos. E a minha pergunta era essa, apesar do sucesso das lojas, você de repente resolveu mudar de ramo, queria saber por quê, como é que foi isso? Eu percebi que o varejo estava ficando difícil, eu estava cansado, eu trabalhava no varejo desde os meus 12 anos. Né? Nesse período eu já estava com meus 35, e o varejo é desgastante, o comércio é cansativo, e eu sonhei com a água. Eu peguei uma propriedade rural, que ali a gente percebeu que tinha uma água de qualidade e fomos entendendo, foi montando, foi crescendo e o sonho virou para ali. Eu costumo dizer que as pessoas vivem de sonho, cada um tem teu sonho, né? E o sonho acaba e outro sonho surge. E o meu sonho do varejo acabou naquele momento e surgiu o da indústria, e foi o da água, da indústria de bebida, bebidas não alcoólicas, bebidas saudáveis, que a gente procura estar focado num produto estritamente que a gente chama de produtos saudáveis. E ali começou a construir a indústria, né? Um momento que tinha-se poucas indústrias. Hoje, do período que eu comecei a hoje, se dobrou-se o número de indústria, a concorrência é maior, mas a gente vem conquistando os mercados. Hoje, 70% da minha venda está dentro de São Paulo, está na capital de São Paulo, 20% está na capital do Rio de Janeiro, estamos atuando no Espírito Santo, a gente atua em Minas, e o Sul Fluminense atuamos aí com 7%, 8%. Você tem água mineral, sucos energéticos? Me conta um pouquinho.
Elias, hoje a gente só está com água mineral e o energético. Na verdade, a gente percebeu que esses sucos que tem no mercado são... O suco de boa qualidade, ele é caro e de difícil de fazer. Sim. Então, esse suco que leva muito açúcar, a gente optou em parar com ele, houve uma queda muito grande. A população está muito consciente do que é saudável e do que não é saudável. Sim. Então, toda bebida que leva açúcar, ela teve uma queda de 40% nos últimos 2 anos. Sim. Um tanto é em função da crise econômica e outro tanto é do consumidor, ele está exigente para a saúde dele. Entendo. Então, isso é uma realidade que se fala pouco, mas tudo que leva açúcar, cada dia a venda diminui. E eu percebendo isso há 2 anos atrás, eu optei em tirar esse produto de linha. Focou só na água. Foquei só na água, que é o produto que cresce todo ano de 15% a 30%. Isso que eu ia lhe perguntar. Eu acredito que o consumo per capita do brasileiro deve ter aumentado bastante, né, da água. Toda a crise é o produto que não para de crescer, ele cresce sistematicamente. Entendo. Agora, você saiu de um ramo de imóveis, onde você concorria aí com Casas Bahia, com Ponto Frio, que são grandes vendedores de imóvel, e foi para um ramo concorrer com a Coca-Cola, com a Nestlé. Você não tem medo de encarar os grandes do mercado? Você sabe que quando a gente começou, os players mundial, que é a Coca, a Nestlé e a Danone, elas não atuavam fortemente como atuam. Sim. Já era uma tendência, é uma tendência mundial, para quem não sabe, a Nestlé e a Danone, lá fora, elas são mais bem-sucedidas financeiramente na água do que no alimento. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil é no alimento. Nestlé é muito bem-sucedida no alimento aqui no Brasil. E eu entrei sem ter sabendo, nem sabia disso. E hoje eles vieram, a Coca-Cola cresceu muito, né? Ela expandiu muito o ponto de dose dela. A Nestlé no Brasil não está com 20 litros, mas lá no exterior atua. Sim. E a Danone em São Paulo atua muito fortemente com 20 litros. Sim. E o garrafão. O garrafão de 20 litros, que é um produto que no mundo é o que mais cresce, é a água de 20 litros. Sim. É um produto lá fora, a Coca não tem, mas a Nestlé e a Danone tem fortemente. Eu acredito no crescimento. Aqui no Brasil, é umas coisas interessantes. Esses filtros que as pessoas usam dentro de casa, lá no exterior, ele é usado no hidrômetro. Sim. O Brasil tem umas coisas diferentes do mundo. Esse produto é um produto... Você já purifica a água na entrada da residência? Na entrada, ele não é um produto para o consumo familiar, ele é um produto de massa. Por isso que a gente vê no filme, o pessoal bota o copo na torneira da pia e bebe com facilidade. Na realidade, a água mineral lá no exterior é muito cara. Sim. Então, como aqui no Brasil é um pouco mais barato, a população não dá valor. Sim. Essa é a grande verdade. Mas está mudando. O produto que mais cresce no Brasil é a água mineral. Eu acredito que ele não tem volta. Sim. Mesmo lá fora agora, essa água que vem da torneira, começa a criar consciência que quando essa água tratada, ela tem os metais pesados. Sim. Os metais pesados, eles não saem da água, ele está ali, né? Como que é a água? A água você pega ela num rio, trata com metais pesados, com os produtos químicos, e depois ela vai para a tua torneira sem a bactéria, mas os metais que limpam ela estão ali. Continuam ali. Continuam. Sim. Então, na realidade, na hora que a população tomar consciência disso, o produto de melhor qualidade é a água mineral que vem ou na garrafa, que é mais caro, ou no garrafão de 20 litros. E você acredita nesse sucesso do garrafão por conta de sustentabilidade? É menos embalagem no lixo? É menos embalagem e ele é mais barato. No final você tem um volume, num custo por litro mais barato. Correto. Eu queria saber o que vocês têm feito de inovador na Ativa. Você está com alguns produtos para lançar, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. A água mineral ela é um produto que vem se sofisticando, ela vem se popularizando, né? Ela era vidro, era caro, ela veio para o PET, ficou mais barato. E cada dia o PET tem, que na verdade a gente de água mineral, a gente não vende água, a gente vende plástico, a gente vende embalagem. Então, as embalagens, para descer custo, você tem que diminuir a gramatura, diminuir a quantidade de plástico para ter mais preço para o consumidor final, o que olha preço. Mas nós estamos lançando agora uma água de vidro, uma água gourmet,
É uma água numa garrafa de espumante, Sim. com tampa de rolha, com rolhamento, com aqueles arame para segurar a pressão do Parece gás. uma champanhe mesmo. É né? uma garrafa de champanhe na rolha tradicional, a rolha importada. É um produto todo específico para um produto gourmet para atender às lojas de vinhos. Eu vi a foto, o Bruno me mostrou, realmente é muito bonito. Quando é que está previsto o lançamento? Eu acho que leva uns 60 dias. É para entrar no inverno, na alta do vinho. Sim. O grande consumo de vinho está no inverno e a gente está preparando essa linha para o inverno. Entrar junto. Isso na região aqui, no Sul Fluminense também, ou é mais para Toda a fora? região, mas na verdade onde se consome esses produtos mais nobres são nas grandes capitais. Como esse produto é de valor agregado alto, nós vamos conseguir ir até no Nordeste, nas grandes capitais que tem as grandes lojas gourmet de vinho. Tá certo. Bruno, vou fazer um pequeno intervalo. E você de casa, mais uma vez eu quero lembrar do nosso WhatsApp. Mande a sua sugestão, suas perguntas, enfim. Nosso número é o 024 999 46 2002. Participe, não saia daí, a gente volta já já. Ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, mamografia digital e densitometria óssea. Seja qual for a sua necessidade, nós estamos sempre prontos para atendê-la. Em Barra Mansa, 3325-8008. Em Volta Redonda, 3340-2000. Para mais informações, visite nosso site www.clinicaradiovida.com.br. Rádio Vida, sua satisfação é a nossa melhor imagem. Voltamos com Bruno Marini, empresário pré-candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Bruno, em 2016, você resolveu entrar para a política. Se candidatou a prefeito de Barra Mansa, no sul do estado. Eu queria saber o que te levou a essa decisão. Elias, tinha um vazio político no município de Barra Mansa, né? A sociedade brasileira está se transformando, o eleitor está mudando. E como a gente é um bom cristão, eu sou cristão, tem a renovação, né? As oportunidades existem para todos. Então eu me lancei e enxergando aí oportunidades. Sim. Você acredita que a entrada depois de última hora, digamos assim, do Cláudio Manes, que é um empresário que tem um perfil parecido com o teu, né? Você acredita que se fosse um só nesse perfil, se vocês estivessem juntos, teria tido um resultado melhor na eleição? Como é que você encarou o resultado? Depois que abre as urnas, a gente tira, cada um tem suas conclusões, né? Mas eu acho que se tivesse sido eu e o atual prefeito, que era o candidato na época, o Rodrigo, eu acho que um cenário seria diferente. Sim. Mas hoje é o Rodrigo que está aí, torço que todos os prefeitos que assumiram façam um bom trabalho, acho que tem feito, o Diogo em Resende, o Rodrigo aqui, o Samuque em Volta Redonda. Eu acho que a nova geração de políticos estão maduras, estão preparadas, estão conscientes que é um modelo novo de gestão. Sim. Você agora é pré-candidato a deputado federal. Eu queria saber, Bruno, se isso é uma candidatura à vera, digamos assim, ou se é apenas um trampolim, um jeito de se cacifar para entrar novamente, para se candidatar novamente a prefeito daqui a 6 anos, a 4 anos. Elias, quando eu lancei meu nome no meio político, né, que não é fácil, no Brasil a nossa sociedade não tem o hábito de quem está no meio empresarial ir para o meio político, e que eu acho que isso vai ser uma tendência. O Brasil está no processo evolutivo, acredito que muitos irão estar participando já nesta de deputado estadual e federal, e isso vai ser uma tendência. Eu via um político, então eu me lancei com seriedade. E eu me lanço como pré-candidato a deputado federal. Eu acho que os que estão aí têm feito seus trabalhos, né? Como um bom cristão, tem a renovação, é o momento de renovação, a sociedade está cobrando por mudança. Eu vejo um espaço, eu vejo o Sul Fluminense como uma região industrial. Eu não vejo os atuais deputados da região trabalhando a política industrial, a política do emprego, a política do desenvolvimento. Nós temos 25 milhões de desempregados,
O Brasil precisa de se abrir para o mundo exterior. O Brasil precisa de fazer reformas para o Brasil se interagir na economia mundial. O mundo está ávido para vir para o Brasil. O Brasil não tem escola, o Brasil não tem estrada, o Brasil não tem desenvolvimento. Nós precisamos de melhorar nossas escolas, nós precisamos de melhorar nossas estradas, nossos hospitais. O Brasil está por hospitais modernos. Nós temos milhões de pessoas precisando disso. Sim. Nós temos consumo, nós temos renda. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em mineração. A nossa mineração está adormecida. O Brasil precisa de fazer as reformas. Nós não podemos explorar a mineração no Brasil. Você imagina o que daria de imposto o Brasil podendo explorar o seu parque adormecido de reservas minerais? Nós somos os primeiros do mundo. Você diz a iniciativa privada ter acesso. A iniciativa privada tem que vir para o Brasil. Né? Nós não podemos explorar, porque a lei não pode, isso não pode, aquilo não pode. Hoje a mineração, o subsolo, o petróleo, os minerais são apenas do poder público. Né? Não Hoje só do poder público, tem né? os problemas ambientais. Nós vamos ter que decidir o que a gente quer para a gente. Né? Nós temos que decidir para que lado que o Brasil vai. Nós somos riquíssimos e não podemos explorar. O mundo inteiro explora, o Canadá explora, que é um país ecologicamente correto, que preserva, aonde tem que ser preservado. Mas aonde tem que explorar, nós temos que receber impostos dos minérios, das rodovias, né? Várias rodovias que são públicas, que se fosse privada estaria pagando imposto. Sim. Nós precisamos de ter hospital e colégio. Eu costumo dizer que o maior problema do Brasil é educacional. Nós precisamos de preparar a nossa população para se inserir no mundo empresarial, no mundo tecnológico, para disputar emprego com o chinês, disputar emprego com o alemão, disputar emprego com o americano. De igual para igual. De igual para igual. Nós temos excelentes professores, nós temos excelentes colégios, nós temos excelentes... o Brasil não deve a nada lá fora, nós não temos na quantidade. Nós temos que ter quantidade de bons professores, de bons colégios, de bons hospitais. Nós temos tudo para isso. Nós temos que preparar a nossa juventude. Eu costumo ir, eu tenho meus clientes no Rio de Janeiro e aqui. Você vai nos bairros, a criançada estuda 4 horas por dia. Eu vou dar um exemplo. Como que nós vamos preparar nosso povo se lá no Japão, lá na China, lá na Alemanha, os jovens estudam 12 horas por dia e nós aqui estudamos 5? Como que faz? Eu pergunto a você, telespectador, mãe de família que está aí com seus filhos, como que nós vamos preparar nossos filhos, nosso engenheiro que estuda 4, 5 horas, para brigar com o engenheiro japonês, chinês, americano, que estuda 12? Como? O mundo é esse. O brasileiro não é mais nem menos inteligente que eles lá. E te diria que nós brasileiros somos mais inteligentes que eles. Uma criatividade enorme. Com criatividade enorme. Agora, temos que estudar. E é 12, 10 horas por hora dentro do colégio. E dá tempo da mãe. Eu tenho um plano que é o seguinte. A mãe sai de casa às 7 horas, deixa o filho 7h30 no colégio, na creche. E ela entra às 8. Ela sai 5, 6 horas. Né? Cada carga horária é uma carga horária. Sim. E ela pega o filho 6, 7 horas, jantado, de banho tomado, entendeu? E já estudado. Estudou o dia inteiro. E temos que estudar física, química, matemática. Não adianta também ter muitas outras coisinhas, porque o chinês, o americano, o japonês, eles estudam matemática, chinês. Temos que ter o lazer, mas eles focam na matemática. Um país, para ser próspero, ele tem que ser um país com muitos engenheiros. A Rússia é assim, o Japão é assim, a China é assim, os Estados Unidos é assim. É certo. Eu queria saber que, se eleito, você já tem alguns projetos que a gente possa falar sobre eles uma vez? Podemos. Como deputado federal, desculpa até te interromper, Bruno, uma outra questão também junto
a essa pergunta. Você tem dentro do Senado 81 senadores, dentro da Câmara 513 deputados. Como é que um Andorinha conseguiria fazer verão em meio a uma classe política tão desgastada atualmente? Eu acho que vai ter uma renovação grande, né? Você pega, em Barra Mansa teve na Câmara Municipal, essa renovação... As próprias prefeituras também na região? Isso é irreversível, a sociedade clama por isso. Barra Mansa chegou a ter 2 deputados federal e 2 deputados estadual. No mesmo mandato, No né? mesmo mandato. Barra Mansa tem 130 mil votos e úteis, ali na hora que fecha a urna, abre, dá 99, 100 mil, ruim 90 mil. Barra Mansa tem condição de fazer isso. O Sul Fluminense tem condição de fazer mais político da região e ele votando menos lá fora. Barra do Piraí tem muito voto, Volta Redonda tem muito voto, Resende tem, Porto Real. Então, a nossa região tem voto para fazer uma bancada que defenda o Sul Fluminense. Sim. Você me pergunta o que eu penso, o que eu acho, o que eu tenho vontade de fazer. No meu projeto, eu já disse ali atrás, nós precisamos de emprego, o Brasil precisa de indústria, o Brasil precisa de desenvolvimento, o Brasil precisa de tecnologia, o Brasil precisa de abrir as portas para ele trazer o investimento. Para quem não sabe, o mundo nunca teve tanto dinheiro guardado para investir. O capitalismo passa por uma crise no mundo. Você tem muito dinheiro guardado e poucas oportunidades de negócio no mundo. No Brasil, não. No Brasil, você tem muita oportunidade e não tem um dinheiro. Por que o dinheiro do mundo não vem para o Brasil? A legislação no Brasil espanta o dinheiro de fora. Sim. Isso é uma realidade de quem lê. Você diz o quê? Os impostos muito altos? Eu não diria que é só uma coisa, é um conjunto de coisas. Nós temos que preparar a nossa mão de obra. Sim. O estrangeiro vê uma certa dificuldade. Que não, os impostos, é a mão de obra, é a violência. Nós temos que resolver o problema da violência. Sim. Como que nós vamos resolver? Se todo mundo, se o Rio eu vou fazer uma pergunta para a sociedade. Se você tem muito traficante, eles estão vendendo a droga para o vento ou tem alguém consumindo? Sim. Se tem consumidor, esse consumidor é a sociedade, é o nosso meio. Nós temos que resolver isso. Ou se libera ou não libera. Nós temos que trazer o mundo religioso, que é importante ter essa discussão de sociedade, ou nós vamos para o confronto, que toda hora está morrendo gente, ou vamos resolver liberando. Eu não tenho opinião formada, mas acho que temos que trazer o mundo religioso, o mundo político e discutir. Sentar e resolver. E temos 20 milhões de desempregados com um país que não tem estrada, um país que não tem escola, um país que não tem hospital, um país que não tem lazer, e o mundo sobrando dinheiro para entrar aqui dentro. Então eu vou tentar trabalhar nisso. Essa é a minha proposta de estar juntando ao grupo que pensa como a minha pessoa e a gente tentar mudar isso e trazer desenvolvimento para o Sul Fluminense. Eu costumo dizer que as pessoas costumam dizer que Barra Mansa tem morro. Eu queria que todo telespectador, todas as pessoas que estão nos vendo, assistindo, no caminho para o Rio de Janeiro, em Piraí, foi construída uma indústria que chama Carta Fabril, que ela está no alto do morro, uma coisa mais linda. Enorme. Então. Enorme. Eu sugiro que os prefeitos do Sul Fluminense, Resende é plano, não é fácil de tocar, levar a indústria para lá, mas Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, ela planeou um pouquinho o morro e levou uma big de uma indústria para lá. Procurem ver aonde a Ambev, que está ali em Piraí, ela está encravada em 2 morros. Sim. Todo mundo fala que morro é um problema, você vai em Juiz de Fora é construído em cima de morro. Morro é uma solução melhor do que embaixo, que quando é tudo embaixo, quando chove muito alaga. E tem o problema ambiental, né? De água, de lençol freático. Nós somos felizes e não sabemos. O meio ambiente sabe disso. É muito mais fácil construir uma planta industrial no alto, que você não tem problema de contaminação, você não tem
problemas ambientais do que lá embaixo. Entendo. Então, nós temos tudo para fazer essa região virar um polo industrial maior que ela já é. Tá certo. Bruno, agradeço muito a sua presença. Infelizmente, nosso tempo é curto. Espero que a gente Obrigado. tenha outras oportunidades. Obrigado. Desejo sucesso nos negócios e nas eleições. Obrigado. A você de casa, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Espero você no sábado que vem, às 10 para 7 da noite. Theo, vovô te ama. Tchau.